Olá, seja muito bem-vindo novamente ao canal Investindo com Fábio Gobo e a esta série que é o melhor vídeo que você já viu sobre investimentos. Eu estou tentando resgatar a raiz do YouTube e começar com conteúdo de verdade, realmente preocupado em entregar algo de qualidade. É audacioso buscar ser o melhor vídeo, mas esse é o meu propósito, fazer o melhor que eu posso e entregar um conteúdo relevante para vocês. Hoje, conforme prometi no último vídeo, nós vamos falar sobre o Boletim Focus. Então, o Boletim Focus ele é o guia da economia. Ele é uma pesquisa com os maiores players do mercado, onde eles vão apontar a expectativa para juros, a expectativa para câmbio, a expectativa para Selic, para PIB. E esses são os indicadores que a gente precisa acompanhar para entender o que está acontecendo na economia. Eu trouxe aqui para vocês o Boletim Focus para a gente olhar e entender como ler as informações que estão nele. Então a gente tem aqui embaixo a parte dos gráficos, que são muito importantes. Inclusive a gente tem aqui o gráfico de Selic, que nós usamos naquele vídeo anterior, com as projeções para o ano 2024, 2025, 2026 e 2027. Então todas as cores azuis, marrom, amarela e preta representam este ano e os próximos anos. O número que a gente encontra aqui, quando a gente vai olhar aqui em cima, o número projetado de IPCA, PIB, câmbio, é sempre a expectativa para o final do ano. Então a expectativa hoje é que o IPCA feche num acumulado de 12 meses, dia 31 de dezembro, em 4,62. Há 4 semanas atrás, esperava-se uma inflação fechando 31 de dezembro em 4,39. Ou seja, a expectativa de inflação para o final do ano vem pesquisa após pesquisa subindo. Semana passada era 4,59, agora 4,62, ou seja, a gente vem uma tendência de alta de inflação. Aonde que a gente observa? Aqui no gráfico. Então, se a gente olhar o gráfico aqui, deixa eu aumentar ele um pouquinho, a gente vai ver que a gente tinha um IPCA na casa de 4, ele chegou até reduzir 3,8, 3,6 aqui durante o ano, e do meio do ano para cá a expectativa de inflação veio só subindo, 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 da mesma maneira que, se a gente rodar um pouquinho aqui para a direita, a gente vai ter a expectativa de Selic também subindo para conter a inflação. O Banco Central começou, inclusive, esse movimento de alta de juros por conta, justamente, da inflação subindo para poder trazer ela de volta para o centro da meta. O mercado ainda acredita que para o ano que vem a inflação deverá ficar dentro da meta, então menor do que esse ano, ou seja, os juros altos vai fazer o efeito de trazer a inflação para baixo novamente, e o mercado acredita mais ainda que a inflação para 2026 vai ser na casa de 3,6. É isso o que o Boletim Focus mostra pra gente. E o que é importante? O que muda em relação ao preço, como que eu expliquei? Quando a gente tem uma tendência de Selic para esse ano, ainda inalterado da semana passada para essa, não deve da semana passada para essa ter alterado nos preços. Da semana passada para essa, também não teve alteração na expectativa de inflação para o ano que vem. Para 2026, a gente já teve um aumentinho na expectativa de Selic. E também a gente está tendo aumento na expectativa de inflação aqui em cima. E para 2027, manteve-se Selic e inflação. Ou seja, da semana passada para essa, a gente não teve um movimento tão grande assim de preço, nem para cima e nem para baixo. Quando a gente começar a ter aqui esta inflação, a tendência dela, né? No caso a gente já vai começar a olhar 2025, que aí ela ainda vem subindo. Quando esta tendência de inflação para 2025 estabilizar e passar a cair, for passar a cair, a gente vai começar sim a ter a confirmação desse movimento de redução de Selic, que deve terminar o ano em 11,75, para 11,50. De repente a gente começa a ter uma tendência aqui de expectativa para 2025 em 11,25, 11, 10,5, 10. Se esse movimento de redução da expectativa para o ano que vem começar a ocorrer, aí sim a gente vai ter um grande aumento de preço nos ativos de renda variável, sejam eles fundos imobiliários, sejam eles ações. É sempre aqui que eu tenho que olhar. Sempre ver. Inflação está subindo? Provavelmente vai ter que subir os juros. PIB está subindo? Temos que ver se esse PIB é aumento de produção ou consumo.
Câmbio, normalmente câmbio para cima também pressiona a taxa de juros, pressiona a inflação. Sempre a gente tem que olhar estes sinais. Só que o Boletim Focus, por mais que ele seja um guia, a gente consiga sempre olhar a tendência. Estamos numa tendência de alta, estamos numa tendência de alta e começou aqui para esse ano estabilidade, para o ano que vem ainda continua tendência de alta de Selic, estamos numa tendência de alta de câmbio. Então, quando a gente está com essa tendência, ninguém tem coragem de investir em renda variável. Ainda não é o momento. Quando a gente começar a ter reversão dessas tendências aqui, possivelmente o mercado vai começar a reagir. Depois que ele começar a reagir, se confirmarem essas expectativas e essas taxas previstas futuras e tanto a inflação começar a ceder, de repente a gente tem um câmbio aqui se mantendo estável ou até cedendo novamente a projeção de câmbio, a gente começa a ter um ambiente favorável e as rendas variáveis elas aumentam bastante. Mas esses números eles são disponibilizados uma vez por semana, eles são a média das opiniões dos institucionais. Logo, durante a semana, cada notícia que saiu, essas projeções aqui elas foram sendo recalibradas. Então, o preço não sobe em função do que você está vendo na divulgação na segunda-feira. Aconteceram as mudanças durante a semana, inclusive de preço, e você consegue enxergar aqui. Então, esse indicador ele é atrasado, mas ele mostra uma tendência bem clara. Para você conseguir acompanhar de verdade e pegar o início dos movimentos, você tem que ter um modelo econométrico e saber analisar as notícias e o que está sendo veiculado que vai acontecer e esta notícia, como ela vai impactar principalmente esses indicadores aqui, que são os 4 mais importantes, e como ela vai indicar estes movimentos. Justamente o que todo o mercado quer saber. Que hora que essa tendência vai virar. Quem acertar esse momento vai ganhar dinheiro. Ou quem acertar que essa tendência não vai acabar tão cedo, que esse 11,50 de repente vai chegar a 17, 16, 20, quem sabe, né? Tudo é possível. Muito pouco provável, inclusive, mas é possível, né? De repente, quem jogar, torcer muito contra e jogar aqui e apostar certo, também vai ganhar muito dinheiro. Se o mercado terminar o ano que vem certinho em 11,50, não houve, pela primeira vez na história, os economistas acertaram. Mas não é que eles erram, é que outros fatores imprevisíveis acontecem que alteram a projeção. Mas nenhum fator imprevisível aconteceu. No final do ano 11,50, nós vamos ter um mercado estávelzinho, normalmente com os preços crescendo de acordo com o pagamento de dividendos, de acordo com o pagamento de juros, de acordo com o crescimento das empresas, com alguma influência do mercado externo, mas nós vamos ter um mercado com baixíssima volatilidade. O que é raro de acontecer, obviamente, mas só para entender que o preço varia principalmente em função dos juros, é os juros que manda no mercado. Isso que realmente a gente precisa entender. Os juros comandam o mercado. Para a renda variável ações, você vai ter o desempenho claro individual das ações, a gente vai ter que ver também o cenário de juros externos, como é que está, se está subindo, se está caindo, porque se está caindo juros lá fora, o nosso cenário aqui fica mais interessante. É sempre o A comparado com o B, é sempre uma comparação. Renda variável com Selic, Brasil com outros países. Então, existem outros fatores, mas o principal, o fator que domina o mercado é os juros. Bacana? Então é isso, está explicado um pouquinho do Boletim Focus. Se vocês tiverem dúvidas, pode comentar, coloca nos comentários aqui do vídeo. Vou ter um prazer imenso aí de responder todo mundo, tá bom? Bacana, pessoal. Grande abraço. Próximo vídeo, vou comentar sobre os tipos de fundos imobiliários. E fiquem ligados que eu também vou falar como é que monta carteira, vou falar de renda fixa, de crédito privado. Eu vou passar muito conteúdo aqui sobre todos os assuntos, mas esse de fundo imobiliário está sendo o primeiro e cada detalhe que a gente precisa entender para poder chegar às melhores conclusões, eu vou passar para a gente também. Valeu!